Bom, vamos começando, então. Boa tarde a todas e todos e todes. Uma alegria mesmo a gente estar nesse quinto diálogo do Agendas para o Brasil. Eu sou o Muito. Roberto Andrés, eu sou urbanista, professor da UFMG e integrante do Núcleo Suma Uma, que é o núcleo que está promovendo essa série, junto com vários colegas e amigos que estão nessa empreitada, né, de criar conexões e contribuir para fortalecer o debate de agendas de políticas públicas no Brasil. Essa série ela foi iniciada há pouco mais de um mês e ela faz parte de um conjunto de ações. Então, nós temos a série de diálogos, cada um deles com uma pergunta norteadora e sempre pensando eles como um bate-papo, um encontro na sala de casa, mais um encontro em que a gente tem algumas figuras convidadas que trazem uma perspectiva que vai nos, né, alimentar o debate e depois permitir que isso seja um diálogo. Eles são formados sempre por 6 pessoas, sendo 3 pessoas que vêm do mundo da pesquisa, das políticas públicas, das organizações da sociedade, e de outro lado, 3 pessoas que estão se dispondo a participar da política institucional, da disputa política, dentro do espírito né, dos propósitos do Suma Uma e dessa série, que é também de criar laços, criar conexões dentro do nosso campo, em torno, né, do avanço, do entendimento, de proposições de políticas e também de fortalecimento dessa rede nesse campo. Então, a série ela tem também esse site que eu mandei o link aqui para vocês, é o agendasparaobrasil.org.br, em que foi feito pela equipe do projeto um mapeamento de proposições, agendas, documentos com formulações de políticas públicas, que visa contribuir para que a gente possa, né, ter facilidade de acesso a esse material que é produzido hoje pela sociedade, que a gente possa pesquisar, buscar, ter um lugar em que a gente concentre isso. Né? Então, são várias e várias organizações em que a gente traz o trabalho dessa organização, né? Categoriza nas áreas temáticas, é possível pesquisar por área temática, meio ambiente, saúde, educação, cidades, etc. Faz parte também uma série de boletins que estão, né, as pessoas estão recebendo por e-mail e que fazem compilações dessa pesquisa, desse levantamento, trazem outras informações de eventos, lançamento de programas, tudo que diz respeito ao desenvolvimento de agendas, de proposições de políticas públicas. E por fim, né, a série de diálogos, que são 6 diálogos, esse é o quinto, e a gente, com as perguntas norteadoras, a gente hoje tem a pergunta que é como fazer a transição energética no Brasil. Acho que a gente vai conversar muito sobre isso, mas a gente tem um desafio grande, né? De um lado, a gente precisa retomar a atividade econômica, né? A gente tem um país com muitas dificuldades na economia, mas a gente precisa que essa retomada aconteça, né, com fontes de energia menos poluentes e que causem menos danos tanto ao próprio à população do país quanto ao planeta. A gente tem 6 pessoas muito especiais. Eu tenho uma grande admiração por todas elas, muito feliz de estar aqui com vocês. Nathalie Anterstel, o Roberto Kishinami, Karina Penha, Mariana Moura, Célia Chacriabá, minha conterrânea de Minas, e Fernando Ferro. A gente tem uma dinâmica em que cada pessoa busca responder essa pergunta com a abordagem que achar que contribui mais, ou que quer trazer aqui. Num tempo de 7 minutos, a gente é um pouco. Pedimos que a gente respeite esse tempo para a gente ter depois o tempo, né, o tempo do diálogo. Eu já participei do outro lado, eu vi que esses 7 minutos, às vezes, a gente fica apertadinho com ele, mas vale a pena, assim, o debate fica legal. Queria também convidar todas as pessoas que estão aqui
se quiserem se apresentar no chat aqui, e se quiserem deixar seus e-mails, a gente também cadastra vocês nessa lista dos boletins, né, que vai enviar esse material, esses boletins sobre políticas públicas e, eventualmente, continuar algo nessa linha. Para a gente começar, a gente começa com Nathalie Antestel. Nathalie é parceira, né? Ensaiamos aí já temos várias, né, aproximações de vários momentos, e aqui também ajudou a pensar esse encontro. Presidente do Instituto Talanoa. O Talanoa tem feito um trabalho, né, buscando fazer avançar esse debate de transição, né, para atacar, resolver a crise climática. E é membro, né, do painel de aquisitação do Fundo Climático Verde, tem uma experiência muito grande, tanto no Brasil quanto numa atuação internacional nessa área da transição energética. A gente está super ansiosos para te ouvir, Nathalie, e te passo então e conto aqui esse tempo de 7 minutos para essa primeira abordagem. Obrigada, Roberto. Vou contar com a sua ajuda aí para controlar o tempo, porque a gente pode se empolgar e literalmente ultrapassar a linha, mas conto com a sua ajuda. Estou muito feliz de estar hoje aqui com vocês, com todos vocês. É um prazer de verdade, com especialistas, com candidatos e candidatas e tanta gente bacana. Nós, na Talanoa e com parceiros, especialmente numa iniciativa que chama Clima e Desenvolvimento, e que tem, enfim, ano passado reunimos 300 atores, literalmente online, muitos que estão aqui hoje conosco também. A gente vem tentando criar, né, assim, não só criar, reconhecer que a gente tem diferentes visões aí para o Brasil, completar a sua transição energética e, de fato, se desenvolver nesse planeta mais quente, de clima mais instável. Ainda que a palavra desenvolvimento ela cause arrepios em muita gente, e muitos arrepios que são derivados aí, né, de um padrão de desenvolvimento de energia muito arcaico, aqui no nosso país a gente insistiu em usar essa palavra porque ainda achamos que há potencial de se desenvolver, né, não de qualquer jeito, e nem necessariamente ser desenvolvimentista. E eu começo falando isso porque eu não acho que a transição ela é uma transição de fontes de energia tão somente, né? É uma transição de empregos, é uma transição de modelos de negócio, é uma transição de mentalidades e daquilo que a gente acredita que a gente né? Como país, como pessoas e tudo mais. Então, começo por aqui. E também acho que essa não pode ser colocada como uma discussão menor, né? O fato de nós, aqui no Brasil, ainda, infelizmente, termos um padrão tão irracional de emissões, né, que são tão maquiadas por um absurdo de desmatamento que tem sido contratado ano a ano, infelizmente, faz com que fique parecendo que a questão de energia, de transporte, elas são menores. Isso aí a gente lida depois. Inclusive, é como muitos no setor sempre trataram essa discussão, né? A transição para quê? E aí queria contar para vocês que no ano passado, em Glasgow, na COP26, eu estava conversando com uma amiga que se tornou ministra de energia da Islândia. E a Islândia é mais limpa que o Brasil na parte de eletricidade e de transportes. Eles já têm 100% da matriz elétrica e 80% elétrica renovável, 85% no total, né, da sua matriz energética limpa também. E eu perguntei para ela, qual é o seu grande desafio? E ela falou, é completar a transição, a gente quer chegar no 100% e a gente vai chegar, a gente está, né, orientado, as políticas públicas estão orientadas a isso. E aí ela me devolveu a pergunta, eu falei, olha, acho que o desafio no mínimo são dois, um é que a gente tem 80 e tantos por cento de matriz elétrica renovável, mas que a gente está indo para trás, né, e aí as desculpas são muitas, já vou falar nelas. E o outro é que a gente, quando fala de transportes, ainda estamos bem lá atrás, estamos lá nos 40%, 50%, acho que nem chega a isso. E o outro desafio é que quando a gente fala dessas coisas, dói no bolso da população, né? Tem a ver com os empregos, tem a ver com o orgulho nacional do petróleo, então é uma discussão difícil, mas que o Brasil vai ter que encarar, né? E aí, pensando nisso, eu acho que a gente tá num momento de discussão muito importante sobre essas matérias, e eu queria colocar para todos aqui que eu acho que a gente tem que firmar no debate eleitoral desse ano e nos próximos
essa questão de que a gente tem que buscar completar a nossa transição energética, né? Podemos até ir primeiro pela elétrica, mas precisamos ir nesse sentido de 100%. Se tem outros países fazendo, os Estados Unidos já estão comprometidos com isso, a União Europeia e tudo mais, a gente também, no mínimo, tem que querer, né? No mínimo, tem que querer. Agora, tem várias desculpas. Eu sei que os colegas hoje aqui, principalmente o Kishinami, que, enfim, uma grande referência na área, vai aprofundar, mas a gente tem visto umas coisas absurdas, né? Primeiro, uma desculpa de que não dá para fazer, não dá mais para, não dá para avançar mais do que 80 ou não precisamos, porque é muito cara, né? A energia ainda é muito cara, é mais fácil contratar. Gente, mentira, o Brasil hoje tem a energia eólica mais barata do mundo, a energia fóssil é mais cara, muito mais cara, aliás, então, assim, primeiro, essa desculpa não temos mais, ela não se sustenta. Nós estamos, segunda desculpa é que, bom, mas tem aí os enclaves, né, de pessoas empregadas, milhares de pessoas empregadas na indústria fóssil, temos que tratá-los, e é verdade, a gente precisa fazer um planejamento dessa transição, né, principalmente nesses locais aí do carvão, enfim, do petróleo, mas a bem da verdade é que isso aí também já estava meio para acontecer depois da manhã, em 2027, o governo Bolsonaro foi lá e chutou para 2050, então o ritmo da transição tem que ser mais rápido, inclusive para preservar esses trabalhadores, para potencializar sua requalificação ou até qualificação, né? Então também não, essa desculpa a gente não pode usar. E há uma outra desculpa muito, muito, muito usada, é que não, a gente precisa de combustível fóssil, porque senão a gente não consegue segurar a matriz, né, elétrica, porque, enfim, ela é muito hidrelétrica, então, enfim, tem toda aquela questão da variabilidade climática, mas acho que já tem uma ideia há muito tempo difundida, que começou a ganhar corpo e que precisa agora, né, se transformar em política de fato, que é usar os reservatórios para segurarem a nossa energia, usar os reservatórios como uma espécie de pilha desse sistema elétrico. E acho que isso a gente precisa, de fato, desenvolver, colocar em mais perguntas e mais propostas adiante. O fato é que todas essas questões que eu estou mencionando para vocês, algumas são desculpas, outras são, enfim, umas viradas de chave que a gente precisa e pode dar no Brasil, elas estão sendo travadas no momento porque os lobbies dos combustíveis fósseis são extremamente poderosos e eficientes, e eles precisam ser enfrentados. Os melhores lobistas que a gente tem em Brasília são do carvão, são de, enfim, de outras áreas aí, eu acho que falta um minutinho, está na política a resolução, né? Não estou dizendo a solução, a resolução dessas questões todas. E para fechar, eu acho que a gente tem um grande desafio chamado pré-sal para enfrentar. É óbvio que os contratos que estão firmados têm que ser mantidos, a gente tem que caminhar com essa história, mas não dá para a gente seguir aí apoiando uma política, por exemplo, para a Petrobras e para as novas explorações, inclusive em Abrolhos, Foz do Amazonas, né, Noronha e assim por diante. Isso não dá, temos que encarar isso como sociedade brasileira e que a gente pense no nosso bolso nessa hora também, que se tem uma coisa que a gente não precisa é pagar energia cara, né, e depois ainda fazer com que os mais pobres paguem mais proporcionalmente por uma energia suja, cara e insegura também. Fecho aqui, Roberto, e estou super à disposição para a gente dialogar e, enfim, dar uns choques elétricos aí nessa história, inclusive com precificação de carbono, que é uma medida bastante fundamental para a gente, enfim, se mover aí na direção correta. Obrigada. Maravilha, Nathalie, impecável no tempo. Muito obrigado, incrível te ouvir. Essa sua primeira questão, né, que acho ela muito instigante, né? Não é uma transição de fonte de energia somente, né? É uma transição de modos de vida, formas de emprego, tipo de sociedade, hábitos cotidianos, né? Acho que temos muito a pensar sobre isso. Queria lembrar também que informar todo mundo, né? Essa conversa é gravada aqui e a gente depois ela se junta ao repositório, né? No nosso site, Agentes para o Brasil, e no canal do YouTube, ficando como né, podendo ser acessado e ficando como esse registro desse debate sobre esse tema, junto com os vários outros da série. Queria convidar agora, então, a querida Célia Chacriabá. A Célia é minha conterrânea, tenho uma grande admiração e uma grande amizade por ela, do povo Chacriabá, de Minas, da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas. Difícil apresentar a Célia, mas ela também tem toda uma trajetória acadêmica, né? Além de ser uma grande lutadora, uma grande liderança, com uma grande expressão hoje. Tem um mestrado em desenvolvimento sustentável,
na Universidade de Brasília, atualmente é doutoranda em antropologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Mas lembrando aqui do currículo dela, vou ler esse pedacinho, reafirmo que a minha primeira escola foi a luta em diversas frentes, garantia do território, porque a luta pelo território é a luta pela própria vida. Então, te agradecer muito, Célia, pela presença, uma honra ter você aqui, e pedir você para buscar responder essa pergunta, né, para a gente, aí nessa primeira rodada de 7 minutos. Obrigada, Roberto, pelo convite, todo mundo aqui participando junto, uma alegria, e me fez relembrar muito essa transição de energia, e eu sempre falo que, embora eu não sou hidrelétrica, nós somos energia ancestral, e é muito gente pensar em outras tecnologias, tecnologia social, entendendo que o corpo indígena, os modos de vida, já é essa energia, essa transição, e acho que é muito importante, porque quando o painel da ONU, como a companheira disse que teve em Glasgow também, colocado como que não existe outra saída para barrar as mudanças climáticas, se não reconhecer que a saída número 1 é a demarcação dos territórios indígenas. Então, acho que essa transição perpassa também pelos corpos sociais, principalmente com os nossos modos de vida. E quando a companheira fala também, remete à questão do pré-sal, eu fico pensando que, na verdade, vai existir também essa questão do pré-calor, pré-fome, e essa questão do pré-planeta também, porque não existe planeta B, então a solução é a solução é a saída ambiental, repensar todas as formas de consumo e os modos de vida. E quando eu fui para Brasília fazer o mestrado em desenvolvimento sustentável, foi muito interessante, porque essa palavra desenvolvimento sustentável ela é bem recente no nosso território, quando nós pensamos a PNGAT, o Plano de Gestão Ambiental e Territorial nos Territórios Indígenas. Aí, quando eu achei essa palavra linda, desenvolvimento sustentável, aí, de repente, falou, não pode falar mais ela não, porque o capitalismo reapropriou dela. Eu falei, o que é que nós vamos falar? E aí eu falei de reenvolvimento sustentável, porque, para mim, eu acredito no envolvimento que vem de dentro, mas as pessoas já são envolvidas, então é preciso reenvolver, e, nesse sentido, as pessoas nos perguntam assim, mas vocês são primitivos, vocês comem gente? E aí eu falo, então, o que é a mineração? Vocês são primitivos, vocês comem pessoas, vocês comem as montanhas, vocês comem as águas gerais, vocês comem a terra gerais. Então, é impossível pensar uma transição energética sem repensar também esse modo capitalista e entendendo essa emergência também que impacta diretamente as nossas vidas. A região norte de Minas Gerais, que fortemente é a monocultura do eucalipto, então, a gente precisa pensar outros lugares que não sejam mono, porque eu falo que toda monocultura, ela mata o pensamento, ela mata o território, ela mata a sociedade, e por isso que nós, mulheres indígenas, também estamos com o projeto Reflorestar Mentes e Corações para a Cura da Terra, que a gente entende que não é somente sobre reflorestar hectares de lugares, se as pessoas elas começam o desmatamento dentro de nós. Então, se a gente pensar onde o desmatamento começa também, começa no café da manhã. Então, se começa no café da manhã, essa transição ela precisa começar também nesse café da manhã, precisa começar no almoço, precisa começar no jantar. Então, nós estamos com esse projeto Reflorestamentos e Corações, porque a gente entende que muito mais do que reflorestar, na verdade, a ideia é não desmatar, porque reflorestar demora tempo demais, demora 50 anos, 100 anos, demora 522 anos, porque nós estamos aqui 522 anos tentando dizer que nós somos de verdade e as pessoas não acreditam. Isso sobrecai também diretamente o que eu tenho chamado, que é uma autonomia, não somente para pensar soberania alimentar, mas a saborania alimentar, porque sem essa transição também, e isso nós temos discutido agora diretamente no Abril, nós conversamos principalmente pensando esse lugar do plano político, porque que nós, povos indígenas, temos a condição de pensar que somos nós que temos esse lugar de pensar uma política como plano de país, uma política do bem viver, porque somos nós que não temos a mão suja nem de lama, nem de sangue pela mineração, e nós falamos, nós não queremos Belo Monte, então mesmo que a gente tem que repensar outras formas de consumo, e aí eu lembro em 2019, quando nós lançamos a jornada Sangue Indígena, Nem uma Gota a Mais, e quando nós chegamos na Itália, percorremos 12 países, 22 cidades em 35 dias, e aí o pessoal da Itália falava assim, mas como que a gente garante que esse produto, esse alimento vem da agricultura familiar, que não violente os povos indígenas, os territórios indígenas, que não fomente o trabalho escravo? Como que a gente garante isso? E eu falava que a pergunta nem a resposta era essa, porque, na verdade, perpassa muito mais por cada país ter a sua autonomia alimentar. Então, acho que a transição energética é a mesma coisa, perpassa por uma autonomia em menor escala, e sem pensar em grande escala, porque, de qualquer maneira, mesmo que seja sustentável, ela já deixa de ser sustentável quando a gente pensa
em grande escala. E ali também foi quando nós começamos a discutir também e tentar barrar o acordo Mercosul, porque tudo isso entra em negociação e coloca em jogo também o impacto sobre os nossos territórios, porque o nosso território, assim como a Ucrânia também, e aí falava, não, os territórios indígenas, uma potência para pensar a questão do biofertilizante, tudo mais, a questão da mineração. Então, tudo isso passa pelos nossos territórios, a forte pressão. Então, essa transição também, as pessoas precisam reconhecer que a nossa potência, hoje nós povos indígenas não somos nem 1% da população brasileira, somos 5% da população do mundo e protegemos mais de 80% da biodiversidade da humanidade. A transição perpassa por reconhecer as nossas potências e entender que as nossas tecnologias não são somente digitais, são ancestrais. Maravilha, Célia. Muito obrigado, querida. Incrível te ouvir. Sempre essa grande potência inspiradora e essa história de luta, né, que você traz e muito dentro de você. Incrível. A gente vai agora ouvir o Roberto Kishinami. A gente não se conhece, né, Roberto? Somos xará. O Zé me instruiu aqui que é Bob Kishinami. Então, né, você tem esse trabalho muito reconhecido, né, nesse debate da crise climática, da transição, bacharel e mestre em física pela Universidade de São Paulo, e atualmente trabalha no Instituto Clima e Sociedade, o ICS, orientado, né, com essa questão da aceleração da transição energética brasileira e em busca de políticas públicas que substituam as fontes fósseis por renováveis, promovendo desenvolvimento econômico e justiça socioambiental, dos pontos super importantes aqui. Então, a gente queria te convidar para essa próxima fala, essa primeira rodada aí de 7 minutos. Obrigado, Roberto. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu confesso, na verdade, ficou difícil, viu, para mim, depois da Nathalie e da Célia, porque são falas brilhantes aqui. Eu acho que foram colocadas todas as questões relevantes, né, a respeito da transição no Brasil. Para complementar, então, o que já foi colocado, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Primeiro, a gente vive numa sociedade, o Brasil, na verdade, as várias sociedades brasileiras, né, estão imersas dentro de uma sociedade global em que, ao longo dos últimos 2 séculos ou século e meio, se construiu, na verdade, todo um modo de produzir e consumir energia baseado em fontes como carvão, petróleo, né, e, mais recentemente, gás. Quer dizer, são coisas que elas não são apenas formas, digamos assim, de gerar e de produzir, mesmo às vezes de consumir energia, mas elas estão mesmo imersas no nosso comportamento cotidiano, diário, tá certo? Quando a gente vai lá e dá uma partida num carro, na verdade, a gente está dentro de uma cadeia enorme, né, em que esses combustíveis, esses fósseis estão ali presentes. Isso significa, na verdade, que a transição energética, que é essa coisa que está ocorrendo, né, no dia a dia, ela certamente vai chegar a mexer em coisas que estão fora do nosso radar hoje, tá certo? É um processo que vai envolver as próximas gerações, né? E, nesse sentido, eu acho que é bom a gente pensar e olhar onde é que estão os pontos principais, assim, as coisas realmente de acupuntura, onde a gente tem que mexer para a coisa começar a rodar de um jeito, digamos, sustentado, né? E uma coisa que faça um sentido crescente assim na sociedade. Porque é mais ou menos esperado, é previsível que vai ter muita gente reagindo a isso, certo? As pessoas que vão ter os seus empregos afetados ou mesmo tipo que está investindo, né, o dinheiro em algum tipo de fundo e tem ali algum contratempo porque as coisas não aconteceram exatamente como se previa, certo? Então, essa
situação de conflito, ela vai permanecer pelas próximas décadas. Como a gente tem aqui gente que está querendo participar do processo parlamentar, do processo político, eu acho que é importante também lembrar que nós temos um parlamento no Brasil hoje, tá certo, que é dominado por aquilo que é chamado centrão, tá certo, aquela massa, na verdade, de interesses, muitas vezes locais, são interesses pequenos, interesses, né, ou grandes, tá certo, como dos fósseis, mas que atuam de um jeito, digamos, sem transparência, sem compromissos, né, significativos com o país e com a população. Não vai ser fácil, eu acredito, nos próximos anos. As próximas legislaturas, elas tendem a ser ou igual ou pior do que a gente tem hoje, né? Porque se construiu, na verdade, ao longo dos últimos 3 anos, uma coisa de carregar muito recurso para essa parcela das forças políticas, né? Que são, na maior parte, do atraso, tá certo? Da coisa que, na verdade, não está interessada na transição, está interessada em manter a situação do jeito que é e com privilégios, né, distribuídos a grupos, a coisas cada vez menores. Então, esse é um quadro bastante difícil. Ao mesmo tempo, além da pressão que a Nathalie já colocou de fontes fósseis, né, como, por exemplo, o gás natural liquefeito, importado dos Estados Unidos. É um tipo de produto fóssil que tem muitos defensores dentro do Congresso, né, e que trabalham ali cotidianamente para ver como é que se força, na verdade, o país, então, a gastar, a investir, tá certo? Em, por exemplo, construção de gasodutos, em coisas que são absolutamente não só desnecessárias, mas vão representar o que se chama aí de ativos encalhados, né? Além disso, na verdade, a gente tem um problema também do lado das fontes renováveis, tá certo? Não se pode fechar os olhos a isso. É um ponto que a Célia, na verdade, levantou quando disse que todas as formas, né, quando viram alguma coisa como um tipo de essas coisas de reflorestamento em larga escala, monocultura, etc., viram problema, né? Isso também está acontecendo, na verdade, com as torres eólicas, com os parques eólicos. Essa é uma coisa que tem afetado cada vez mais comunidades quilombolas, indígenas, tá certo? Agricultores familiares. Tal. Então, é o tipo da situação que exige atenção, né? Exige cuidado por parte do poder público. E eu acho que vai ser importante manter assim uma distinção bem clara do que é importante para o futuro em termos estratégicos, como são as fontes renováveis, certo? Que elas têm que permanecer para a gente poder dar conta da crise climática, daquilo que tem que desaparecer, que é carvão, gás e petróleo, certo? Então, não dá para ter o mesmo tratamento, digamos, para os problemas que essas fontes causam. Sim, Roberto. Passei Só do meu sinalizando tempo. que é... Não, mais um minuto. Só estava dando mais um Obrigado. minutinho. Tá. Eu estava olhando também o reloginho aqui, já vou então fechar. Eu acho que a questão básica para frente, né, é essa, é de cuidar para que a transição ela seja, antes de tudo, justa, né? E são os elementos de justiça, na verdade, que nós vamos ter que trazer no primeiro momento. Começando por dar voz, tá certo? E amplificar a voz dessas comunidades, dessas pessoas que estão enfrentando já os problemas com a transição, né? E, muito importante, trazer também para o debate as pessoas que são os trabalhadores, tá certo? Em energia, principalmente na energia fóssil. Então, ter uma atenção ali com os petroleiros, tá certo? Com as pessoas que estão trabalhando nesse segmento que vai sofrer mais fortemente a transição, tá certo? Bom, obrigado por isso. Por hora é isso. Obrigado. Maravilha, Bob. Muito obrigado. Super. A gente vai tecendo aqui uma rede de considerações, né? E as questões, eu estou anotando na medida do possível, as questões vão se colocando e se complementando aqui.
A Célia, eu esqueci de falar, a Célia é pré-candidata, né, ainda pré-candidata a deputada federal pelo PSOL, em Minas Gerais. Então, hoje a gente tem 3 pré-candidatos, como nos outros encontros, e o próximo é um deles, que é o Fernando Ferro. O Fernando é engenheiro eletricista, já teve 5 mandatos de deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, em Pernambuco, e tem uma atuação ampla nesses mandatos, em questões sociais e em questões ambientais, e buscando também a transição energética. Acho que o Fernando agora se colocando de novo nessa disputa eleitoral, acho que a gente pode ouvir aí de uma experiência longa, como que você enxerga hoje, Fernando, os caminhos para a gente fazer essa transição. Está com você essa primeira rodada aí. Boa tarde a todos, todas. É uma satisfação estar com vocês, conversando, palestrando sobre esse tema de transição. A primeira questão de se há transição é porque alguma coisa não deu certo, né? Ou que alguma coisa precisa mudar. E nós sabemos que esse é o processo da transformação da sociedade, da humanidade, vai requerendo essas mudanças, né? Nós não podemos fazer um debate desse sem considerar, primeiro, que a energia é um dos elementos de disputa de poder no mundo. Nós estamos assistindo uma guerra, o desenrolar de um conflito aí na Ásia, na Rússia e Ucrânia, toda a pressão da OTAN e do entorno daquela região conflagrada por conta de energia. Então, nós estamos claramente observando a importância desse tema. Então, falar na transição energética significa que nós vamos abordar questões do nosso país, mas relações geopolíticas sobre as formas de energia possíveis e as transformações que acontecem em escala mundial. Nós estamos assistindo, de certa maneira, parte da humanidade despertando para a necessidade de discutir as formas de produzir, gerar e consumir energia, né? O chamado processo de desenvolvimento da sociedade implica no domínio dessas formas de energia para garantir as nossas sociedades, as nossas vidas como um todo, né? Eu estou nesse momento numa cidade chamada Serra Talhada, aqui do semiárido pernambucano, uma região caracterizada por um clima seco, né? Atualmente é um período de chuva, está tudo verde aqui, muito bonito, mas daqui a 3 meses a gente voltar aqui vai ver que o ambiente muda completamente e a secura toma conta e o clima se revela de outras maneiras. E essa terra, portanto, se insere dentro de novas formas de discussão de energia como um espaço importante de geração de energia solar. O semiárido brasileiro agora está virando uma espécie de Arábia Saudita do petróleo, né? Nós estamos diante de imensas possibilidades de geração de energia desse tipo. Já temos aqui um avanço do parque eólico, que é uma forma de energia renovável, que tem suas externalidades e seus impactos, que também tem que ser considerado, assim como a energia hidrelétrica. Aqui no Nordeste, hoje nós temos uma matriz elétrica que cerca de 60% da nossa energia, em algum momento, é eólica, e 30% de energia hídrica, e cerca de 10% entre energia térmica e solar. Ou seja, nós temos uma matriz elétrica razoavelmente, digamos assim, limpa, que pode ampliar, inclusive, o seu caráter de limpeza para uma transição para esse modelo de uma energia mais coadunada com a nossa relação com a natureza, né? Ao tratar do Brasil, nós primeiro temos que levar em conta a nossa diversidade climática
e a nossa composição continental, geográfica continental. É um país que tem características muito próprias. É o país que mais tem água doce no mundo, por exemplo, mas tem regiões com déficits hídricos sérios. Então, precisa ter política de gestão desses recursos, que faz parte de um processo, inclusive, de administrar essa distribuição de água, que está intimamente ligada, no nosso caso, com a geração de energia. E a água e os seus usos múltiplos, dentre eles a geração de energia, portanto, precisa se fazer esse debate de como fazer o melhor uso da água, né? Agora, nós somos um país de contradições. Ao mesmo tempo que temos imensos recursos energéticos naturais renováveis, nós temos uma distorção completa pelo tipo de gestão desses bens, desses insumos. Temos a segunda tarifa energética mais cara do mundo, o que é um absurdo para um país com a capacidade de produzir e de ofertar energia como o nosso. Energia hídrica, nós temos muita possibilidade ainda. Energia solar, um imenso potencial, e energia eólica, idem. Então, nós estamos, quando discutir transição, nós temos que discutir transição feita por quem? Que atores irão participar dessa transição? Porque já está sendo feita uma transição pela cúpula, pela elite econômica, pelos interesses maiores do capitalismo, que faz e propõe uma transição de acordo com seus interesses. Onde é que entram o povo, as populações originárias, os quilombolas, os trabalhadores, a população em geral nessa transição? Que tipo de energia nos serve melhor? Que tipo de energia nós vamos nos apropriar e vamos poder ofertar? Essa é o debate político que eu acho que uma discussão desse tipo nos leva a provocar, né? Quando eu tive, enquanto nos meus mandatos parlamentares, dediquei uma atenção especial à ampliação da nossa oferta de energia renovável. E discutimos e, inclusive, contribuímos para a legislação para facilitar o acesso da energia solar, da energia eólica, e veja que não é uma coisa fácil. Para nós trabalharmos a introdução da energia solar no Brasil, nós encontramos resistências de empresas hoje. Hoje o sistema elétrico brasileiro está privatizado e obedece uma lógica de lucro que está pouco preocupada com questão tarifária e menos preocupada também com questões ambientais, da forma de se gerar energia. Nós, ao mesmo tempo, Fernando, nós temos... Só rapidinho, estamos no último minuto aqui, tá? Por favor. Sim. Ao mesmo tempo, nós estamos diante da emergência dessa discussão, porque os relatórios do IPCC e outros aí nos apontam para a necessidade urgente de mudarmos os nossos padrões de crescimento, de desenvolvimento, de transformações no país. Isso, evidentemente, nos coloca esse desafio. E, portanto, um debate como esse é muito interessante para a gente começar a pensar que transição, quem faz e para quem essa transição e como se fazer essa transição. Maravilha. Muito obrigado. Muito legal termos sua fala, sua presença, toda essa história de luta, de militância por esses temas, pelo tema ambiental ligado ao social, né, Fernando? E acho que essa questão que você traz, né, feita por quem e para quem, parece que é uma questão que atravessa todo esse debate. Queria passar agora para a Karina. Karina Penha é do Nossas, meu colega. A gente não se conhece, mas eu integrei por 2 anos agora o Conselho da Organização e está à frente da coordenação de mobilização da campanha Amazônia de Pé do Nossas, que é uma campanha que está super forte, super importante aí nesse momento, e é articuladora, né, dos jovens Engajamundo em torno da questão das mudanças climáticas. Tem várias outras coisas aqui, mas eu vou resumir nesses 2 pontos e pedir Karina para nos trazer a sua perspectiva dessa questão. Oi, gente. Boa tarde. Vocês me escutam? Ai, ótimo. Eu estou com a internet bem estável aqui,
Eu sou do Maranhão, né, mas estou acabando de desembarcar aqui em Belém para participar do FOSPA, e por isso estava tentando também conectar, acabei perdendo as falas da Célia e da Nathalie, mas imagino. Cortou, né? Não é só para mim, né, gente? Cortou aí a fala da Karine para todo mundo, né? Cortou, sim, cortou. Congelou, sim, a imagem dela. Será que volta? Ela estava me falando aqui que a internet onde ela está muito instável. Vamos aguardar um pouco ou a gente inverte? Acho que podemos inverter. Você avisa ela aí, Germana, por favor. Aí a gente convida a Mariana Moura vamos ver se a Karina consegue entrar, né, depois. Mariana é pesquisadora da Unifesp, doutora e mestre em energia pela USP e coordena o programa, coordenadora local do programa WASH na USP e fundadora do Movimento Cientistas Engajados. Atualmente, a Mariana Moura é pré-candidata a deputada estadual pelo PCdoB de São Paulo. Então, queria muito agradecer a sua presença, Mariana, e te convidar para fazer essa fala, buscando responder essa pergunta. Oi, pessoal. Eu estou aqui ouvindo atentamente o que todos estão falando. Estou no ônibus voltando de Brasília, da reunião anual da SBPC. O ônibus quebrou no meio do caminho, tivemos que trocar de ônibus e atrasou tudo aqui. Então, eu peço desculpas aqui pelo... Já estamos chegando em São Paulo, então estou aqui na Marginal Tietê, mas estou aqui escutando muito atentamente o que né, os meus colegas de mesa falaram antes, pensando no que eu posso contribuir nesse debate. Primeiro, agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui. Roberto, obrigada. Germana, obrigada pelo convite. Eu queria trazer aqui algumas reflexões sobre essa questão da transição energética. Como o Roberto falou, eu sou pesquisadora da área de energia e tem algumas questões que a gente precisa esclarecer antes de falar de transição energética no Brasil. E a primeira é que, como já foi citado aqui antes, todas as fontes de energia têm algum tipo de impacto. Já falaram aqui dos impactos ambientais de várias fontes de energia, externalidades, né, que o Fernando falou, as chamadas externalidades, impactos sociais das fontes de energia, né, o movimento dos atingidos por barragens que o diga, né, desses impactos sociais, mas também tem os impactos econômicos. Quando a gente fala em aumentar a percentual na matriz energética das fontes eólica e solar, a gente precisa pensar que as turbinas eólicas são importadas, os painéis solares também são importados. Isso significa um peso muito grande na nossa balança comercial, na nossa balança de pagamentos. Então, qualquer projeto de transição energética que vá na direção solar, eólica, precisa refletir sobre a produção interna desses equipamentos para que não tenha um custo tão alto para o Brasil fazer esse tipo de transição. O segundo ponto que eu queria trazer aqui para reflexão é que quando a gente fala em transição energética, a gente não fala em abandono de fonte de energia, né? Todas as transições energéticas da história da humanidade até agora aconteceram pela fim da predominância de uma fonte para o início da predominância de outra fonte. Então, a gente fez uma transição do carvão vegetal para o carvão mineral, depois, né, a transição do carvão mineral para o petróleo, mas não significa que a gente deixou de utilizar essas outras fontes, que o digam hoje as pessoas que estão tendo ou se sentindo obrigadas a voltar a cozinhar com madeira, né, porque o gás de cozinha está muito caro. Então, ainda existem muitas pessoas no Brasil e no mundo que utilizam fontes de energia chamadas tradicionais ou não renováveis, né? Isso é um aspecto.
O terceiro ponto que eu queria levantar é, pensando numa transição energética para reduzir o consumo, não é eliminar, mas reduzir o consumo de fontes fósseis de energia, que é o que é indicado pelo IPCC e o necessário para reduzir poluição, né, e as mudanças climáticas, a gente tem que pensar em que direção que a gente quer ir. Como foi colocado aqui, as fontes todas têm impacto, né? Existem alguns impactos que são minimizáveis e outros não. Vou dar um exemplo aqui. Meu orientador do mestrado e do doutorado fez um levantamento de o quanto que seria necessário de área plantada substituir completamente o diesel pelo biodiesel. Todo o consumo de diesel no mundo ser substituído por biodiesel. E ele chegou à conclusão de que seriam necessários 2,5 planeta Terra para poder substituir completamente o diesel utilizado no mundo. Então, se a gente não pode substituir o diesel pelo biodiesel, pelo que a gente pode substituir? E aí existem uma série de propostas feitas por pesquisadores, né, estudiosos da área de energia do Brasil, que falam que a gente tem todas as condições de transformar, né, o setor de transporte utilizando carros elétricos. Aí temos um outro problema, né? O carro elétrico precisa de bateria, a bateria precisa de lítio, o lítio está na Bolívia, que é o nosso vizinho, e também tem um grande problema geopolítico em torno dessa questão do lítio. Mas se a gente abstrair essa questão do lítio, da onde que a gente vai tirar energia elétrica suficiente, já que as fontes que a gente tem hoje disponíveis, a geração que a gente tem hoje disponível, já não está dando conta da necessidade de crescimento econômico, né, no Brasil? Da onde que a gente vai tirar essa energia? É isso que eu tenho refletido nos últimos anos, é sobre esse ponto que eu tenho refletido nos últimos anos, e vários pesquisadores no mundo apontam a solução nuclear. E aí tem vários problemas. Então, eu estou aqui também para levantar problemas, não só soluções, né? Para a gente refletir sobre essa questão da transição energética. A fissão nuclear, que é o que a gente utiliza hoje no mundo para geração de energia elétrica, tem, obviamente, o problema da geração de resíduos com os quais a gente não sabe lidar ainda. Né? E, claro, o perigo de acidentes que a gente já viu acontecerem no mundo. Então, se a fissão nuclear não é alternativa para substituir o uso de combustíveis fósseis de transporte, talvez uma solução seja a fusão nuclear. Não sei se vocês estão acompanhando a discussão mais recente, mas o grande avanço tecnológico hoje, em termos de inovação em geração de energia no mundo, são as pesquisas que estão sendo feitas na área da fusão nuclear, cujo resíduo é o hélio, né? Você junta 2 átomos de hidrogênio e produz hélio. Então, tem também uma série de problemas econômicos envolvidos, porque ainda não tem, né, não está na fase de produção comercial de energia, só em laboratório. Mas todas essas são reflexões que a gente precisa fazer num momento como esse, especialmente esse ano. No Brasil, a gente tem a chance de apagar o negacionismo que paira aqui sobre Brasília, o governo federal, e voltar a discutir seriamente o desenvolvimento do país e crescimento com distribuição de renda, com redução de desigualdade e respeito aos limites ambientais. Não sei se eu cheguei no meu... Mas só para começar o debate, eu ouvi mais a opinião de vocês sobre essas reflexões. Beijo. Obrigado, Mariana. Impecável com o tempo, 20 segundos aqui. E falando de dentro de um ônibus, né? Então, até esse debate das formas de locomoção e da energia, eles ganharam uma tônica maior aí pela sua participação, se deslocando na Marginal em São Paulo, de água no solo. E a gente tem essa grande demanda de espaço para esse modo de transporte pouco eficiente.
E me pergunto se na matéria da energia nós não estamos falando da mesma coisa. Assim, será que a gente precisa? Queria perguntar para vocês. A questão é alterar a fonte de energia desse modo de deslocamento, ou é ir mais na linha que trouxe a Nathalie na primeira fala dela, de que não é só uma transição energética, é também uma transição de modos de vida, né? Deixando essas duas questões sobre as hidrelétricas e essa segunda sobre mobilidade, eu queria passar para o Henrique, que levantou a mão aqui. Em seguida, vemos se temos outros comentários do público, e aí voltamos para vocês. Seu áudio está desligado aí, Henrique. Vou baixar a mão aqui. De alguma maneira, bom, boa tarde para todos, todas. Meu nome é Henrique Silveira, falo aqui do Rio de Janeiro, faço parte também do Núcleo Suma Uma e sou aqui no Rio coordenador da Casa Fluminense. De alguma maneira, minha questão também tangencia o que o Roberto falou, um pouco de como é que, né, a gente está falando aqui de indústria do petróleo, e no Brasil a gente queima petróleo, né, até onde eu sei, eu não sou um especialista, para transporte, né? A gente tem uma matriz de energia elétrica que vem muito da hidrelétrica, tem uma parte de gás, de carvão, mas nosso... E aí eu acho que tem essa discussão, tá? Então, como é que caminha para a gente, se a gente quer reduzir o uso de petróleo, de combustível, né? Como é que a gente... Então, que outra matriz é essa que a gente tem que produzir? Como é que pensa isso do ponto de vista de indústria, né? Quer dizer, então, a nossa tarefa nos próximos anos é caminhar na construção de uma indústria de ônibus elétricos no Brasil. A gente importa essa tecnologia. Eu acho que tem essa discussão sobre transporte público e a matriz de combustível. Agora, o outro ponto eu acho que é mais... eu acho que é do desafio político que é esse debate hoje no Brasil, né? Repito, estou falando do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um principal produtor aí de petróleo no Brasil. Apesar de produzir, né, petróleo aqui, a gente refina pouco aqui. Então, muita discussão que se faz no Rio de Janeiro é a tarefa do Rio conseguir aumentar a sua capacidade de refino, né? Ou seja, adensar seu parque industrial do petróleo e a sua capacidade de refino, porque o petróleo sai bruto daqui para ser refinado em refinaria em São Paulo e etc. Então, a gente ainda está aqui numa agenda que, assim, como é que a gente melhora a nossa capacidade de refinar petróleo e de trazer empresas que trabalham no refino do petróleo, e isso vai gerar emprego e etc. no Rio. Então, eu acho que essa é uma questão, no fundo, para colocar para vocês, o papel da Petrobras, né, na transição que a gente tem. Qual é o papel da Petrobras? Quer dizer, a Petrobras, como empresa de energia, eu acho que esse mote o governo Lula tentou dar ali um pouco, né, fomentando outras fontes, né? Eu entendo que, normalmente, não sou um especialista no tema, entendo que existem algumas coisas que a Petrobras faz, mas onde é que ela poderia ajudar a dar essa virada, né, para a gente produzir? Enfim, estava aqui agora há pouco o Eduardo da Revolução Solar, que é a primeira cooperativa de energia solar em favelas. Não conseguiu ficar até o final, mas faço aqui a saudação a ele e o trabalho que ele faz de gerar energia em casas, né? A Alemanha está financiando lá com os bancos a produção, todo mundo instalando painéis solares, gerando energia da sua própria residência, distribuindo o excedente para a rede. Então, a Petrobras deveria estar indo nessa direção. Enfim, acho que eu ouvi vocês sobre o lugar da Petrobras, né? Tem uma discussão de política de preço aí, mas tem uma discussão também estratégica sobre que tipo de energia ela vai fomentar nos próximos anos, porque, para fechar, como a Nathalie falou, tem um negócio chamado pré-sal, que tem muita gente de olho. Então, como é que é a equação política disso? É isso, Cami. E prazer estar aqui ouvindo e aprendendo com vocês. Eu queria... Bom, temos ainda de mão levantada aqui o Zé Marcelo, a Cláudia e o Fernando Ferro. Fernando, se você não se importar, passaria... O Zé e a Cláudia colocam as perguntas. Tudo bem. E aí depois você já entra na primeira rodada de respostas. Pode ser? Sim, pode ser. Então, Cláudia, você quer
Quer colocar suas questões? Sim, posso ir, até porque minha pergunta está bastante alinhada com a do Henrique, né? Boa noite, gente. Sou Cláudia, trabalho na Casa Fluminense com o Henrique. E o Henrique fez algumas provocações para a equipe, né? No sentido da gente ler um pouco sobre o New Green Deal. E a gente leu sobre isso, né? E algo que me tocou muito, né? Algo que eu fiquei muito interessada foi sobre a transição justa, que já vem sendo desenvolvida em muitos países e que aqui no Brasil não vejo acontecendo da forma como os outros países vêm desenvolvendo, principalmente com a guerra, né, da Rússia e da Ucrânia, em que muitos países estão vendo forçados a entender como buscar outras matrizes energéticas diante da possível escassez do gás que alimenta muitos países da Europa, né? Então, pensando um pouco nessa questão da Petrobras, que o Henrique falou, né, que é a nossa grande empresa que trabalha com combustíveis fósseis, como é que a gente pode pensar políticas públicas para um país tão dependente ainda, né, desse tipo de combustível e que deixou de investir em usinas, né, como é que se diz? Ai, meu Deus, energia eólica. A Petrobras abandonou investimentos de energia eólica. Eu sei disso porque meu marido é da Petrobras e ele conversa muito sobre isso comigo. Deixou de investir em muitas formas de energia de matriz limpa e ficou totalmente voltada para o petróleo, e a gente sabe que a gente não tem autossuficiência por tudo isso que o Henrique já expôs, né? Então, como pensar numa transição justa para esse país, pensar em empregos verdes, pensar num futuro em que a gente se desvincule cada vez mais do petróleo e consiga trabalhar com energia limpa. Maravilha, Cláudia. Zé Marcelo? Vamos lá, Roberto. Bom, primeiro, maravilha das escutas todas e trazer aqui perguntas que acho que pegam o fio que Henrique e Cláudia já levantaram e a gente vai abrindo, né? Vai ficando um desafio grande aí para os nossos expositores na volta, mas também, de alguma forma, o mosaico de perguntas, acho que já, ao mesmo tempo que são perguntas, também trazem pistas, né? De ideias para a conformação da pauta. Então, acho que levanto aqui algumas mais, deixando depois todo mundo à vontade para escolher o que agarrar, né? Não dá para responder tudo. Mas, primeiro, só um comentário casual. Antes de começar, eu estava falando, né, que eu, por uma circunstância pessoal, estive nas últimas semanas circulando aqui pela costa nordestina, entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte, e testemunhando a onipresença das torres de energia eólica, né? Que, por um lado, do ponto de vista de energias renováveis, tem a boa nova, por outro, aí chama atenção para o que o Bob colocou, né, dos impactos que se colocam também, né? Não há possibilidade de geração sem impacto. Então, só fazer esse diálogo que o Roberto colocava, né? Esse desafio, de um lado, de que parte dessa equação é sobre que tipo de coisa reduz a demanda agregada coletiva por energia, como é que a gente racionaliza o consumo, né, de energia na nossa sociedade e o uso, a transmissão, a preservação dela, né, para além da geração. E depois, acho que é sempre uma conversa de melhor balanço, né? Não haverá nenhuma solução sem impactos. A questão é onde é que a gente vai achar o melhor ponto de equilíbrio e a melhor mix, a melhor composição entre fontes. Então, primeiro um comentário sobre isso para somar no que já foi falado. Mas o que eu queria trazer dialoga muito com o Henrique. É o seguinte, eu lembro, participando, Nathalie, de algumas rodadas do Talanoa, né, na conformação do projeto de transição, em algum momento, né, se falava dessa pauta como uma pauta ambiental. Eu lembro que me ocorreu colocar uma coisa que, para mim, é uma profissão de estar nisso, que essa não é uma agenda ambiental. Essa é uma agenda que perpassa o cerne, o coração da pauta social e econômica deste século e do futuro do mundo e da humanidade, né? Portanto, o que eu estou querendo dizer é que do ponto de vista da pauta de política pública, ela tem que estar no coração da própria visão de desenvolvimento econômico, seja porque fazê-lo sem uma transição energética é uma equação que não tem como fechar, desenvolvimento econômico para valer nas décadas pela frente, seja porque a fronteira de oportunidades econômicas, desenvolvimento, de atividade econômica
das próximas décadas passa por atividade econômica verde, limpa, sustentável, renovável, etc. Bom, para além de como colocar isso no debate público, a minha pergunta é mais prática, né? É se vocês teriam visões sobre o que isso pode implicar do ponto de vista do desenho do lugar institucional da política de energia, sobretudo no governo federal, né? Porque a minha sensação, sem acompanhar isso de perto no dia a dia, é que isso hoje não é mais só uma questão do Ministério de Minas e Energia ou do órgão técnico responsável pela gestão da área produzir boas modelagens, bons desenhos de projetos de geração, etc., e encaminhar isso, né? Isso tem uma conexão tanto com a dimensão social, os impactos da transição e como geri-los, quanto com o cerne de deltas de desenvolvimento econômico estratégico, né? Que me parece merecer um lugar mais articulado, mais transversal, mais central na nacionalidade federal e a interface com outras agendas, né? Então, a primeira pergunta é isso, né? Como gerir com qualidade no dia a dia isso não vire a inércia do Ministério Técnico preocupado em produzir boas modelagens, bons desenhos para gerar energia. Vocês têm um palpite sobre isso. E o outro é sobre financiamento. Apareceu aqui de passagem, né? Mas você falou aqui de transição justa, né? Os impactos disso, né? Se é sobre transição econômica, então é também sobre a atividade de fomento a novas formas de geração e distribuição de energia como insumo para o desenvolvimento econômico. Mas aí o meu ponto é que arquitetura potencial para articular isso. A Nathalie falou em precificação de carbono, né? De um lado, para que os dividendos de combustíveis fósseis, né, de petróleo, etc., possam ser usados para financiar uma transição de maneira consistente. De outro, como é que a gente taxa, precifica os impactos de combustíveis fósseis e de carbono, de maneira a gerar também receita para financiar essa transição. E como é que se direciona esse financiamento, seja do ponto de vista de fomentar investimentos adequados, seja do ponto de vista de mitigar impactos e fazê-la, ou gerar oportunidades e fazê-la justa. Então, a outra pergunta, além da institucionalidade federal, é se vocês teriam aí palpites sobre arquiteturas para que esses fluxos de recursos possam se fazer de maneira consistente, porque hoje são caixas, rubricas, fluxos diferentes, então essas coisas não se conectam muito, como dar centralidade para isso, né? Maravilha, Zé. Retornando aqui para a mesa, para os nossos debatedores, eu só queria perguntar, porque a Célia Chacriabá tinha sinalizado que teria que sair. Queria perguntar se Célia, se tudo bem para todo mundo, Célia começar. Célia, nem sei se está aqui ainda. Oi, Roberto, vou dar um Ei. salve aqui. Ei, Obrigada, querido. gente. O debate super urgente. Quero fazer ele em outro momento, todo mundo. A contribuição aqui do professor Roberto, as companheiras aqui, super urgente mesmo, todos os debates aqui. E aí, só para fechar mesmo nessa reflexão toda, eu acho que o que eu tenho debatido muito aqui em Minas Gerais, mas não só em Minas Gerais, a nível nacional, territorial, a nível ancestral e internacional, é chamando a atenção que nós somos a última geração que podemos fazer alguma coisa para barrar as mudanças climáticas. Nós temos uma contribuição importante. Então, por mais que existam recortes, e principalmente da economia, eu tenho refletido que, na verdade, o ecocídio vai custar muito mais caro. Se as pessoas realmente estão preocupadas com a economia, o ecocídio vai custar muito mais caro para o projeto de humanidade. E por isso nós também, povos indígenas, mulheres indígenas, a caravana de mulheres indígenas está rodando tem 3 meses, começou desde o início de maio, e discutindo também a bioeconomia. Nós temos também condições de repensar a forma de pensar a economia. Não é só falar dos problemas, dos desafios, nós também estamos demonstrando quais são as possibilidades. E lembrando disso, Roberto, ano passado, quando nós estávamos fazendo o documentário aqui com a LOC, em Minas Gerais, e aí quando nós fomos debater sobre a questão da mineração, e uma das pessoas que são próximas à mineração falou assim, eu queria roubar o brilho da lua, vamos lavrar a lua? E eu acho isso, assim, como que chega esse lugar da violência? E foi a partir daí que eu refleti que, então, na verdade, quando os portugueses invadiram o Brasil, eles olharam o céu ao invés da terra. Porque o que é o ouro da terra, se não a estrela do céu? Então, se eles tiverem condição, e as pessoas que estão pensando, pesquisando formas de vida também planetária, eu falo que isso já é uma necropolítica. Aí eu perguntei, vocês vão escolher nós para viver? Se lá viver só 1 milhão de pessoas, nós vamos ser os escolhidos? Porque a necropolítica é quando você escolhe as pessoas que vão viver e as que vão morrer. Então, quando a gente pensa em transição, e nessa reflexão toda aqui, eu fico pensando que nós estamos, muito mais do que uma transição energética, nós estamos numa transição humanitária.
nós estamos sobre um processo de transição humanitária. Porque quando o governo fala, os povos indígenas estão sendo humanos igual nós falamos que nós não queremos ser humano igual ele, porque só sabe ser humano aquelas que sabem ser bicho, aquelas que sabem ser água, aquelas que sabem ser terra, que sabem ser semente, e aí vai muito em encontro do que Roberto falou. Não é um radicalismo, mas se a gente não pensar essa transição humanitária, para mim não tem importância. Bichificar não é o pior da humanidade, na verdade, é a nossa capacidade de nos conectar, entender que não é o meio ambiente e nós somos o meio ambiente. Se no Brasil mata ambientalista, imagina quem é o meio ambiente, nós somos o meio ambiente. Isso para finalizar que nesse momento de urgência humanitária, nós temos que também descolonizar os biomas, e na agenda ambiental, principalmente internacional, na COP, em outros espaços, nós temos descolonizado os biomas, porque não é somente, nós temos discutido, a Amazônia por si só não vai salvar a humanidade. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, é a caixa d'água, se a Amazônia é o pulmão do mundo, o Cerrado é o útero, é as veias, é a artéria, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga, o Pampa, então nós precisamos descolonizar os biomas. E, por fim, dizer que quando nós estamos fortemente, nos levantamos com muita força para defender o nosso território, porque a primeira pessoa que o governo Bolsonaro atacou foi uma mulher. E as pessoas perguntam quem foi essa mulher? Foi a terra. E quando ataca a terra, atinge toda a humanidade. Por isso nós nos levantamos com muita força, porque quem tem território tem lugar para onde voltar, quem tem lugar para onde voltar, tem mãe, tem colo e tem cura. E nós temos ainda oportunidade. Não é exatamente 5 minutos para o fim do mundo. Falta 5 minutos para o fim das pessoas. Então, ainda tem tempo e a hora é agora. Muito obrigada por esse debate tão importante, emergente. Obrigado, Célia. Eu estava checando aqui se tem questões, né? Porque tem uma questão que foi colocada aqui no chat por Alexandre Medeiros. Eu não sei se Alexandre gostaria de colocar essa questão para que ela também fosse comentada aqui, né, nessa rodada. Enfim, acho que todo mundo teve a oportunidade de ler, mas no fim é sobre a questão da energia nuclear e debatendo, né, colocando aqui que um projeto de matriz energética deve contemplar a energia nuclear. Acho que a gente também, quem quiser comentar essa questão, está aí. Então agora vamos seguir pela ordem, né, convidando o Fernando aqui, que já tinha levantado a mão logo que a gente abriu essa rodada, depois vamos para a Nathalie, que também se colocou aqui, depois seguimos aqui com Mariana e Roberto. Fernando, então, seu microfone está desligado, tá? Tá ok. Bom, retomando aí, nós estamos discutindo aqui sobre uma questão que é direito à energia, né? Que é uma coisa que hoje faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Um país como o Brasil teve recentemente uma pandemia, tá? Foi atingido seriamente, teve uma restrição de atividades econômicas e tal, redução de consumo de energia, mas ele voltando ao crescimento econômico de 2% do PIB, vocês têm ideia, o Brasil vai precisar, por exemplo, inserir na sua produção de energia algo como 4 a 5 mil megawatts por ano, que é quase a metade de um Itaipu que tem que ser construída por ano. Nós estamos falando de números grandes. Nós somos um país de quase 220 milhões de habitantes. Então, as nossas soluções também têm que levar em conta isso. Além dessas maneiras que a gente tratou aqui, da questão de utilizar fontes renováveis, etc., nós temos que discutir uma coisa que se chama eficiência energética, racionalização de energia. Nós temos que mudar os nossos padrões de consumo de energia e temos que melhorar os nossos equipamentos. Isso significa investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E nós somos um país que importa muito os insumos, os equipamentos para a produção de energia elétrica. Energia solar, por exemplo, praticamente a gente importa da China. A energia eólica também da Europa, nós temos quase nenhuma fábrica aqui que produz esses equipamentos. Então, um país que precisa de trabalhar, tem que começar a discutir
Tá bom, valeu a pena. O seu parque industrial também para oferecer e ofertar essas formas de energia. Estamos discutindo, falando muito de hidrogênio como uma forma de energia. O hidrogênio precisa de energia para ser produzido. E para ser utilizado como combustível, ele precisa de energia. Então, nós temos que ter formas de geração de energia, como, por exemplo, eólica ou solar, para garantir a produção do hidrogênio, para melhorar, por exemplo, os nossos graus de emissão no transporte. Temos que mudar profundamente a nossa matriz de transporte, que é muito dependente. Nós somos uma sociedade que incentiva e é escrava do automóvel. Então, nós temos que ter um debate sobre isso. Nós não trabalhamos muito com a discussão do transporte público, que é uma necessidade que temos, que impacta diretamente a questão energética. Nós estamos também vivendo um processo dramático de afastamento do Estado dessa questão da geração de energia. E aí, em resposta, em atenção à pessoa que falou sobre a Petrobras, a Petrobras tinha um programa de transição, né, para implantar as alternativas energéticas renováveis, programas para energia solar e para energia eólica, e que foram completamente abandonados nesse governo atual, no governo fascista atual, que privatizou o sistema Eletrobras. O sistema Eletrobras, por exemplo, que foi responsável por um programa como Luz para Todos, que levou energia elétrica para praticamente todo o território nacional. E mostra como o papel do Estado é importante. Se nós podemos ofertar energia para praticamente todo o país, por que nós não ofertamos a internet para todo o país? Porque o sistema de comunicação do Brasil, de telecomunicação, está na mão de interesses privados, que não têm interesse de levar lá para regiões remotas, mais distantes, a acessibilidade para essas formas, porque ela está preocupada no lucro dos grandes centros, dos grandes consumidores, etc. Isso mostra claramente que o papel sobre a discussão de energia significa também discutir que tipo de Estado nós queremos para fazer essa transição. Sob que égide, sob que atores? Esse Estado, sob controle de quem? Então, discutir as nossas formas de produzir energia são naturalmente uma questão política central. Fala-se aí, por exemplo, não, nós temos que transformar a nossa frota de carros para carros elétricos. Se a gente transformar toda a frota de carros elétricos hoje para o Brasil, nós teríamos que construir aproximadamente uma Itaipu e meia para carregar as baterias desse carro. Vejam que não é uma coisa simples de ser feita. Nós temos que ter, evidentemente, um trabalho, um debate e um envolvimento social nessa discussão. Um debate como esse, por exemplo, começa a provocar. Alguém aqui falou de energia nuclear. Eu, por exemplo, sou contra o Brasil atual avançar na exploração de energia nuclear, porque nós temos outras fontes de energia menos arriscadas, de menor potencial de risco para ser implantado. Mas eu não sei se daqui a alguns anos a energia nuclear, na forma da fusão, como foi aqui falado, que é algo para ser 40, 50 anos aí na frente, pelo menos o nível das pesquisas hoje apontam essa possibilidade, que possa vir a ser usada. Mas essas questões mostram claramente como que está imbricado a questão dessa transição com questão de pesquisa, desenvolvimento e inovação que nós temos que implantar na nossa sociedade. E quero concluir dizendo que esse debate ele coloca claramente a necessidade de todos esses atores. E a nossa companheira dos povos originários aí falar da sua preocupação sobre as agressões à natureza que nós promovemos para gerar energia, para fazer mineração, etc. Tudo isso tem que se fazer parte. Em alguns países se criou instrumentos de debate, de diálogo, onde populações originárias são ouvidas. O Canadá tem um belo exemplo, onde populações originárias participam da discussão. Vai fazer uma hidrelétrica em um canto tal, então se submete a um debate com aquela comunidade para ouvir as ponderações que existem acerca dos aspectos da natureza, da cultura, da civilização, com aquele empreendimento. E isso tem que ser feito. Uma sociedade avançada, um processo civilizatório, implica em construir
os espaços para que todos os atores possam opinar e saber que o custo de uma obra não é o custo medido em dinheiro só. O custo dela é o custo social, é o custo ambiental, é o custo cultural, é o custo de discutir todos os nossos sentimentos materiais e imateriais. Então, esse debate é importante para que a gente pense a transição como algo político, central, na transformação da sociedade brasileira, né? Eu sou engenheiro por formação, acompanhei empreendimentos da empresa que trabalhei de hidrelétricos e o seu impacto sobre as populações, aqui alguém muito bem lembrou, a agressão das hidrelétricas provocaram o surgimento do chamado de um movimento social chamado de atingidos por barragem, para você ver, e hoje, inclusive, como as fontes eólicas estão sendo alvo de reação de algumas populações que estão registrando impactos e agressões provocadas pela energia eólica, que é uma energia limpa, energia produzida pelo vento, mas que está também trazendo danos a populações no seu entorno. Isso requer, obviamente, que para continuar um programa como esse, tem que se ouvir essas pessoas sobre esse tipo de empreendimento. Então, eu vou parar por aqui, mas dizer que eu sou convencido que nós temos que fazer um esforço muito grande como uma nação que tem um imenso potencial de energia renovável, uma nação que precisa de energia e um país rico com todas essas questões e com conhecimento também. Nós temos hoje expertise em geração de energia elétrica, solar, já temos condições de promover avanços tecnológicos nessa área. No entanto, o afastamento do Estado dessas atividades e o afastamento do próprio debate com a sociedade só tende a favorecer o lucro, empresas e o capitalismo que precisa e quer esse controle completo dessas formas de produção e de geração de energia. Portanto, nós temos que ter a capacidade de provocar a mudanças legislativas, mudanças de costumes, mudanças de padrões de consumo e provocar uma discussão com a sociedade para buscar caminhos menos violentos e agressivos para a nossa evolução enquanto humanidade, né? Então, é isso aí. Obrigado, Fernando. Ficando por aqui, agradeço a oportunidade. Maravilha. Vou passar para a Nathalie. A gente pede para a gente ficar aí entre uns 5 minutos, algo assim. Temos muitas perguntas, talvez não dê para responder todas, mas acho que cada um pode escolher aí os pontos que considera, né, que quer trazer e quer comentar. Obrigada, Roberto. E primeiro, excelentes perguntas, realmente. Acho que a gente pode explorar outros canais aí para essa discussão nas próximas semanas. Já vou deixar aqui 2 spoilers. Um é que a gente está no âmbito da Iniciativa Clima e Desenvolvimento, vamos lançar na semana que vem, na verdade, a gente vai lançar um podcast com a revista Piauí e Transição Justa e Energética estão lá dentro, então já vou convidar vocês e espalhar depois. E a gente deve fazer uma reunião, uma rodada de clima e desenvolvimento dedicada a esses nossos temas, focando um pouco mais em empregos e petróleo também no final de agosto, então já vou pegar a lista aqui para a gente conversar juntos. Mas o que me chamou mais atenção, tanto nas falas quanto na pergunta que o Henrique trouxe, que a Cláudia também colocou, o Zé também, foi o papel da Petrobras, né? Eu acho que a moldura dessa conversa, ela está em algumas outras falas que foram feitas aqui, e que me soaram, me desculpe se eu estiver interpretando errado, mas me soaram como um phase down, né? A palavra em inglês tem que reduzir e tal, mas não eliminar. E eu sinto lhes informar, mas vai ter que eliminar, porque o orçamento de carbono já tá por estourar. A gente está por passar 1,5 graus de aumento da temperatura, de aquecimento global nos próximos 20 anos. Então, sim, a gente está falando de eliminação, a gente está falando de transição completa para outras fontes.
E tudo bem, vai ter um residual, não é amanhã que a gente vai deixar aí de usar petróleo, mas a gente precisa ter essa orientação muito clara, né? E essa orientação não está dada. Então, nós temos feito muitas discussões, tanto com os especialistas, quanto com figuras, né, que estão dentro do setor, dentro da Petrobras, e a gente percebe, enfim, ouve, né, as pessoas falando, olha, a política não está voltada à transição. E se ela não tiver voltada à transição, não adianta. Enquanto ficar uma conversa só de segurança energética, a gente não vai sair do lugar. Então, tem que começar pelo objetivo mais macro. A gente quer transição energética mesmo no segmento de petróleo e gás? Ótimo. Vamos concordar? Vamos acordar isso? Vamos ter uma resolução? Porque daí a gente segue em frente e as coisas começam a fluir. Elas não vão fluir enquanto a gente não tiver um acordo. E me desculpem, gente, é eliminação sim, tá? É o que a Convenção Quadro reconheceu, é o que a gente tem o IPCC falando, é o que a Agência Internacional de Energia, que costumava ser super conservadora, colocou nos seus cenários de net zero. Então, vamos encarar de frente, é um baita desafio, todos nós estamos implicados nisso, né? E vamos ter que enfrentar essa história. Como que isso impacta a campanha? E eu fico muito feliz de termos candidatos hoje aqui, candidatas, porque eu acho que o Legislativo tem um papel muito importante, tem que abrir esse espaço de conversa lá dentro, mas eu estou mais confortável em falar das campanhas presidenciais que a gente tem acompanhado. Me chamou muito a atenção, por exemplo, que nós conversamos, né, o Roberto também participou, conversamos com várias aí candidaturas, e particularmente a candidatura do Lula no PT, enfim, tem uma atenção a essa história, mas me decepcionou profundamente que o programa de governo proposto pelo PT entregue, né, como tal aí nesse pleito eleitoral. Ele fala, sim, de transição energética, muito bom, fala, inclusive, da Petrobras poder se tornar um ator relevante nisso. Desculpa, acho que tem alguém com áudio cruzando aqui com o meu. Mas fala de gás como fonte de transição. Gente, nós estamos no Brasil. Gás para transição, não. Gás na transição significa a gente sair do lugar que a gente está e andar para trás. A gente não precisa, a gente não deve, não é esse o nosso modelo. Né? Vamos construir gasoduto, vamos colocar gás, obrigar as pessoas a consumirem gás onde hoje não tem. Então, assim, vamos falar sério do assunto, né? Não é porque lá fora o gás pode ser um elemento de transição que a gente tem que importar. Essa é a primeira ideia que eu acho que a gente não deveria perseguir, tá? E aí eu acho que tem um problema sério em relação a como essas coisas estão interpretando e que é fruto dos lobbies também, volto a dizer isso. Né? Não é à toa que a MP da Eletrobras partiu lá cheio de jabutis, inclusive esse que vai obrigar a gente a comprar gás, carvão e companhia limitada, né? Então, nos fazendo reféns. E aí, eu acho que também tem uma outra coisa nessa história que é relevante, que é a seguinte... tudo bem, digamos que a gente tem um acordo em se orientar para a transição energética, a Petrobras vira esse ator que a gente quer que ela vire, né? Os empregos podem ser mais verdes do que marrons no sentido de indústria, mas tem que ter um cuidado, e acho que eu não me lembro quem que falou agora sobre a questão, acho que foi José Marcelo que falou que está no Rio Grande do Norte, está vendo um monte de turbinas eólicas e tal. A gente tem escutado muito, né, por exemplo, uma prefeita aí do Rio Grande do Norte, a prefeita de Jandaíra, uma porreta demais, a prefeita Marina Marinho, e ela contando para a gente, olha, infelizmente o modelo que está se reproduzindo aqui para a instalação das eólicas é o mesmo modelão de desenvolvimento a qualquer custo, com impactos socioambientais horrorosos. Então, tem essa dimensão que a gente precisa trabalhar e que esses atores tradicionais, como a Petrobras, a Eletrobras, eles também vão ter que repensar, falar de transição nesse sentido, né? Na transição também que vamos evitar as coisas que aconteceram. A gente já pode ter aprendido com Belo Monte, né? Vamos fazer do mesmo jeito. Agora tem que querer, tem que estar no software da coisa ali, querer fazer desse jeito, e eu acho extremamente importante. Por fim, desculpe, mas eu acho que a questão da Petrobras ainda passa, assim, pela precificação de carbono, assim, nos últimos anos. O que a gente tem visto acontecer no governo Bolsonaro é que a Petrobras virou só petróleo, né? Só petróleo, e deixou os outros investimentos, não diversificou mais. Então, vai precisar também fazer essa revisão do plano de negócios dessa companhia, que é de todos nós, em certa medida, né? E ainda um pouco nossa. Então,
Enfim, acho que tem muito trabalho para legisladores e quem sentar em cadeiras de governo proximamente, e a gente precisa e tem oportunidade, eu acho que, de fazer desse momento um momento de consenso, de construção, né? Não de apontar dedo, porque eu não acho que a Petrobras a gente tem que jogar fora, mas a gente precisa fazer com que ela se torne uma empresa de desenvolvimento do século que a gente está e não do século passado. Obrigada, Roberto. Maravilha, maravilha, Nathalie. Tem mais uma pergunta no chat, então a gente ainda tem, né, o retorno aqui da Mariana e do Bob, então vou ler essa pergunta, porque se vocês quiserem incluir, né, no comentário de vocês. Pergunta da Ana Braga: como garantir que as riquezas sejam transferidas para os estados, cidades mais pobres, onde a energia é gerada, já que serão atingidos, qual benefício ganharão nessa transição? E como os pré-candidatos presentes, enfim, poderiam levar isso para Brasília. Mariana, sua conexão está boa aí dentro do ônibus? Você segue dentro do ônibus? Você quer fazer seus comentários? Eu estou chegando em casa em 5 minutos. Se o Bob puder fazer os comentários dele antes, eu... Vamos lá, Bob. agradeço. Vamos, obrigado. Na verdade, Xara, tem muitas questões aqui interessantes. Eu não vou conseguir cobrir todas, na verdade. Eu acho que tem uma questão importante que foi colocada, né, que é a respeito, na verdade, de como é que a gente faz essa transição agora. Tudo que já aprendemos ou sabemos, né, que não dá certo, na verdade, coisa do tipo Belo Monte, por aí vai. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte: para o futuro, a gente tem que levar em conta, primeiro, o Brasil tem muitos recursos naturais. E provavelmente é um dos problemas que nós temos. Quer dizer, a gente tem recursos demais. Na verdade, não sabe lidar direito com essa abundância, né? Por quê? Porque, ao mesmo tempo que nós somos um país com quase 230 milhões, nós, na verdade, mantemos como a parte que tem acesso a essa coisa que vem com abundância, uma parcela muito pequena da população. Quer dizer, nós somos, na verdade, parte dessa parcela muito pequena, né? Pode falar 5%, 10%, mas certamente não passa de 20%, né? Então, isso faz com que a nossa capacidade de lidar com os recursos que nós temos seja muito limitada, né? Isso se reflete no quê? Reflete no fato de que os impactos que são trazidos por qualquer tipo de empreendimento, eles sejam distribuídos, na verdade, da maneira mais injusta possível. Eles vão pegar exatamente a parcela que não tem acesso, tá certo? A informação, a riqueza, a oportunidades, né? E acesso a coisas básicas, do tipo, inclusive, como chamou a atenção, por exemplo, para a conexão digital, né? Então, essa é a coisa que nós temos que superar, na verdade, para fazer uma transição, né, de fato. Porque a transição, a gente pode olhar a transição como o quê? Como redução das emissões de carbono. Tá bom, mas é uma leitura, cá entre nós, paupérrima, na verdade, que pode servir muito bem para países que já estão muito resolvidos com relação à questão de geração e distribuição de riqueza, mas não serve para o Brasil. Para o Brasil, na verdade, a gente tem que adicionar elementos para essa transição que dizem respeito exatamente à superação dessas desigualdades, né? Então, o maior exercício que a gente tem para fazer no curto prazo, tá certo? Na verdade, de nos prepararmos, nos superarmos nessas incapacidades que nós temos. E, para isso, instituições do tipo parlamento são essenciais, porque no processo civilizatório em que passou a humanidade, o parlamento é a forma de representação, tá certo? Que melhor, na verdade, no plano nacional, no plano institucional, é capaz de produzir esses trade-offs, essas trocas, né? Não é perfeito, óbvio que não. Em todos os lugares há problemas, mas até o momento,
a melhor instituição que a gente tem, né? Nós somos bem ruins nisso, como eu já disse antes, porque a composição que nós temos no parlamento, ela é, obviamente, desfavorável a uma transição justa, mas é algo a ser superado, tá certo? Então, esse é um ponto. Com relação à pergunta do Marcelo, a respeito de que lugar, né, energia teria numa gestão federal, obviamente, para quem lida com clima e vê na energia como um elemento importante, tá certo, dentro dessa transição climática, o ideal é que a energia estivesse ali, né, no centro das decisões a respeito de mudança do clima. E é claro que seria importante que mudança do clima fosse, na verdade, o tema que guiaria todas as políticas, né? Políticas, inclusive, industrial, política de desenvolvimento, as diretrizes para a área financeira, etc. Mas eu não creio que seja ainda esse o lugar possível, tá certo? Nós vamos ter que ter, no próximo governo federal, um governo, na verdade, de rearranjo, de arrumação, né? Vai ser um governo bastante difícil, na verdade, em direção a alguma coisa melhor. E é a oportunidade que eu vejo de nós exercitarmos, né, isso de começar a fazer, na verdade, trocas, tá certo? Trade-offs dentro da sociedade que sejam melhores para as populações que hoje, tá certo, são colocadas numa situação de vulnerabilidade, numa situação absolutamente desfavorável, né? Então, coisas do tipo fazer melhor, tá certo? O planejamento, a implantação e o funcionamento de coisas do tipo parques eólicos e solares é algo que está, ao meu ver, assim, na coisa urgente, tá certo? Da mesma maneira, no caso da indústria de óleo e gás, particularmente a Petrobras, nós aqui no Instituto nós estamos apoiando agora, por exemplo, várias iniciativas com os trabalhadores para que eles tenham, né, num próximo acordo coletivo, se não no próximo ano, no outro ano, tá certo? A inclusão do item transição energética justa como parte do acordo coletivo. Essa é uma maneira, ao meu ver, de trazer os trabalhadores para o enfrentamento dessa questão como atores, né? Por enquanto, eles, na verdade, estão colocados como praticamente vítimas do processo, tá certo? Alguém, em algum lugar, decide a respeito da transição e eles são, então, sujeitos às mudanças, tá certo? Por demissão, por requalificação, por coisas do tipo. O ideal, na verdade, é que eles possam participar do processo, inclusive, de definição do que é essa transição, né? E tem muitas possibilidades para uma empresa do tipo Petrobras, tá certo? Porque ela é um enorme capital social, ela é um capital humano que foi construído, inclusive, com investimento público, né? E que não pode, de forma alguma, numa transição, ser deixada de lado ou ser destruída, como vem sendo pelo governo atual, né? Então, eu acho que como colocou, a ênfase estaria, na verdade, na transição, nesse primeiro momento, em cuidar desses pontos, né, que são, de um lado, a abundância de fontes e, do outro, os atores que nós temos que trazer para o processo para produzir, então, justiça, né, que é o que falta ao nosso país. Obrigado. Maravilha. Então, eu passo para a Mariana tecer seus últimos comentários. A gente está pedindo aí em volta de 5 minutos nessa última rodada, até porque depois a gente encerra aqui às 19. Nossa, você me pegou bem na hora que eu estava pedindo a entrada aqui pelo computador. Dá para liberar aí? Ou pelo celular, tá tudo bem. Não tem problema, é que eu acabei de botar o celular aqui. Maravilha. Deu certo, então? Cheguei agora. Pronto. Oi, gente. Que loucura. E eu ainda peguei um táxi que era
elétrico. Agora. Ai, meu Deus, a conversa toda acontecendo aqui. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Tá. Então, deixa eu tentar falar em 5 minutos tudo que foi falado aqui. É difícil, mas tudo bem. Primeiro teve a pergunta sobre a questão institucional, que foi sua, né, Roberto? Né? Onde colocar essa discussão sobre energia dentro da instituição federal? Existe um grupo, né, que se chama CGEE, que é ligado diretamente à Presidência da República, que é o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, que pensa a política pública de forma mais ampla e transversal. Então, é possível fazer discussão sobre a transição energética brasileira a partir de uma visão mais transversal, através de grupos focais em que participem pessoas de vários ministérios. Eu não acho que seja só o Ministério de Minas e Energia que tenha que dizer o que dizer e o que falar, porque a energia é a força vital de qualquer país, certo? É da onde a gente, é como a gente produz, a forma que a gente produz, como a gente consome, como a gente se movimenta. Então, tanto a área de desenvolvimento econômico, desenvolvimento agrário, economia, meio ambiente, né? Imagino que todas essas áreas tenham o que dizer sobre a transição energética. Um segundo ponto que eu queria levantar aqui, a partir da discussão que foi colocada antes, é como fazer essa transição energética, né? E aí eu citei aqui as transições anteriores, que foram feitas, né, de forma razoavelmente espontânea, elas foram feitas a partir da falta de disponibilidade da fonte. Então, quando começou a acabar a madeira, lá na Inglaterra, eles tiveram que mudar para uma outra fonte. Quando lá nos Estados Unidos tinha menos carvão, então eles passaram a utilizar mais petróleo. Não sei se aqui o pessoal sabe, mas o primeiro combustível do motor a combustão interna era biocombustível, né? Era um diesel de amendoim, lá na segunda metade do século XIX. E na verdade, foi utilizado o petróleo no final, quando foi feito o lançamento dos carros, né, dos automóveis, por um acordo entre as indústrias automobilísticas e de petróleo. Então, existe uma demanda é necessária uma demanda para que aconteça a transição. O Brasil fez uma transição muito importante e bem-sucedida na década de 70, e que é vista como exemplo no mundo inteiro, tem estudos, inclusive, sobre isso, sobre as várias transições que ocorreram na década de 70 em função dos choques do petróleo. E uma das coisas que os estudiosos falam sobre o que aconteceu no Brasil é que o sucesso aconteceu porque juntou vários setores. O governo puxou essa transição em direção ao etanol. As empresas, apesar de serem empresas multinacionais, o que não é a melhor situação, mas as multinacionais automobilísticas entraram adquirindo, né, ou produzindo a nova tecnologia que foi produzida dentro das instituições de pesquisa pública. Então, foi a junção da necessidade econômica do momento com o setor privado e a pesquisa. Então, quando o Fernando Ferro fala que a gente vai precisar investir muito em ciência e tecnologia para fazer essa transição, a gente vai precisar investir muito em ciência e tecnologia. Porque para produzir internamente os aerogeradores, a gente vai precisar investir muito em ciência e tecnologia para poder utilizar as fontes intermitentes, eólica e solar, de forma mais sustentada dentro da base de consumo energética elétrica no Brasil. A gente vai precisar investir muito em armazenamento de energia. E se a gente vai optar por armazenar energia nos reservatórios, como foi falado aqui logo no começo, reservatórios de água, como foi falado no começo, a gente entra também na briga de que a gente não pode mais fazer grandes reservatórios no Brasil.
Então, são escolhas que a gente precisa fazer e, obviamente, elas têm que ser debatidas com toda a sociedade, todos os atores envolvidos, né? Não só o movimento de atingidos por barragem, mas por as comunidades ribeirinhas, as comunidades de povos tradicionais, por quilombolas que vivem nas beiras dos rios, e qual o uso que a gente vai fazer dessa água se a gente vai optar por reservar energia em reservatório. Foi colocada aqui a pergunta sobre energia nuclear. Eu também acho que a gente vai acabar optando, se o objetivo brasileiro for sair fora realmente do petróleo, do gás e do carvão. A gente usa pouco carvão, mas usa, e cada vez mais, infelizmente, nas termoelétricas a carvão. Se a gente for abrir mão disso, a gente não vai conseguir substituir isso completamente por energia hídrica. A Islândia, também foi citada aqui, a Islândia, apesar de ter uma matriz energética, principalmente geotérmica, elétrica e energética, principalmente geotérmica, está explorando petróleo também. Acabou de abrir uma empresa estatal para explorar petróleo. Não para consumo interno, mas para vender para fora. Então, essa questão do petróleo, só existe um formato para que o petróleo seja substituído hoje, sim, imediatamente no mundo, no momento em que a gente está lidando com o risco de uma crise climática muito séria. É o poder público determinar que nós não vamos mais utilizar petróleo. Porque se deixar na mão do setor privado, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, ponto. E aí eu não estou falando aqui porque eu acho que é bom ou que é ruim. É a realidade, é essa. O setor privado não vai fazer a transição energética. É o setor público que tem que dirigir isso. E aí essa direção vai depender da luta de todos nós. Qual é a direção que a gente vai tomar? Foi essa pergunta que eu fiz aqui no começo, entendeu? Eu não vim aqui com respostas e soluções, apesar de eu ser candidata, pré-candidata e ser pesquisadora da área. Eu não vim aqui com respostas. Eu vim aqui para fazer esse debate e fazer essa reflexão. A gente vai ter que discutir para onde a gente vai, né? E para quê? Também foi questionado aqui, né? As fontes de energia, o uso da energia residencial precisa avançar, mas também a gente precisa de disponibilizar a energia para o avanço, para o desenvolvimento econômico. Qual é a energia que a gente vai disponibilizar para esse desenvolvimento econômico? Qual é o desenvolvimento econômico que a gente quer? Né? Então, são perguntas que a gente só está começando a responder. E aí eu volto a dizer, a gente tem esse ano uma chance ímpar de retomar esse desenvolvimento defenestrando o bolsonarismo do poder. É só assim que a gente vai conseguir fazer qualquer transição energética justa, sustentável e com distribuição de riqueza. Esse é o passo básico mesmo. Sem isso, a gente só vai para o buraco. Gente, muito legal essa rodada. Dá vontade, né, da gente continuar. Espero que a gente possa, né, que todos esses debates dos diálogos Suma Uma possam ser também um ponto de partida para outros debates em que a gente siga, né, podendo avançar e possa contribuir para a gente avançar dentro do nosso campo nessas reflexões, essa de hoje da maior importância. Queria convidar quem está aqui para a semana que vem, é o último diálogo da série. A gente vai debater quais caminhos adotar para a proteção universal de trabalho e renda. A gente vai ter a presença do Ricardo Henriques, da Letícia Bartolo, Hélio Santos, Wesley Teixeira, Laura Cito e Jô Cavalcante. Quarta-feira que vem, às 17 horas, no mesmo link. Agradecer muito a presença de vocês e, se vocês quiserem divulgar a conversa de hoje, ela vai estar disponível a partir de, possivelmente já a partir de amanhã, no site Diálogos. Agendas, Diálogos é a seção dentro do site, mas o site é agendasparabrasil.org.br. Obrigado mais uma vez e boa noite para todo mundo.